Você sente o nariz constantemente entupido, deita nariz entope, sente falta de ar, parece que você respira e tem uma resistência na entrada do ar? Vem comigo que eu vou te explicar as principais causas de obstrução nasal e o que fazer para melhorar. Quais os tratamentos que temos hoje em dia. Vem comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao maior canal de otorrino do mundo. Eu sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e hoje vamos falar de uma situação muito chata, que é entupimento nasal. Quando você está com o nariz entupido, você sente o nariz pesado, você respira e tem dificuldade, você dorme mal, você ronca, respira pela boca, vive com a boca seca, vive fungando o nariz na frente dos outros. Tudo que você tem para fazer, você não consegue se concentrar direito porque tem algo incomodando no meio da nossa face, que é o entupimento nasal. Existem várias e várias causas para isso, e existem vários e vários tratamentos também. Então, muitas vezes, está ao seu alcance aí já melhorar essa respiração. Mas antes de começar, já clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, e aqui vocês vão encontrar vídeos de toda a área da otorrino. Rinite, sinusite, ronca, apneia, desvio de septo, amígdala, adenoide, enfim, tudo. Apiterapia também, tem muita coisa sobre mel próprio, geleia real, pólen, tudo isso para tratar a sua saúde de uma maneira natural e também cirúrgica, para vocês entenderem tudo sobre a otorrinolaringologia. Agora, bora para o vídeo entender quais são essas causas. Você já se perguntou quais são as causas de obstrução nasal? Pode ser qualquer estrutura, desde a entrada do nariz até a entrada da garganta. Tudo isso pode causar obstrução nasal. Ah, doutor, você deve estar falando, doutor, tem o desvio de septo e entope o nariz. Você está errado. Tem pessoas que têm um baita desvio de septo, o ar passa por cima do desvio, por baixo do desvio e não causa obstrução. Tem gente que tem um leve desvio, não tem desvio e tem obstrução nasal. Como que isso acontece? Por isso que eu vou pedir ajuda do meu amigo Cara Rachada, o nosso artista aqui, para poder mostrar para vocês todas essas alterações. Então vamos lá. Quando nós respiramos, o ar passa por aqui, passa por toda a via aérea e entra aqui. Isso aqui já é a entrada da garganta e depois para ir para os pulmões. Então o que nós temos de estruturas? Vamos lá. Nós temos o corneto nasal, nós temos o corneto médio, nós temos a adenoide, nós temos o septo nasal que divide uma narina da outra, tá? Então esse daí todo mundo tem. Você tem septo? Tem. Provavelmente também tem desvio de septo e a sua causa de obstrução pouco provável seja pelo desvio. Você tem adenoide? Tem, mas muitas vezes todo mundo tem. Só que muitas pessoas que não têm obstrução, essa adenoide é muito pequena. E corneto nasal? O pessoal chama de carne esponjosa. Também todo mundo tem, isso daí faz parte da nossa anatomia. Então vamos lá. O que seria o septo nasal? O septo nasal é uma parede que divide uma narina da outra. Então faz assim com o seu dedo e coloca aqui dentro e pinça. Isso daqui é o septo nasal. Só que ele faz tudo isso daqui, ó. Ele divide toda essa narina. Então é uma parede que divide esse lado aqui, ó. Então você vê que ele é uma área muito grande que ele pega. Então, até aqui mais ou menos ele é cartilaginoso, daqui para trás ele é ósseo, um osso bem fininho, tá pessoal? Então imagina, nós temos um lado da face, tem essa parte aqui, vem o septo e vem o outro lado, igualmente distribuindo todas as estruturas. Então, corneto nasal nós temos um desse lado, um desse lado. Corneto médio nós temos um desse lado, um desse lado. Seio maxilar tem um desse lado, um desse lado. Adenoide tem um desse lado? Não, porque aqui no fundo a adenoide é uma estrutura única que fica no meio e ela se distribui para os lados, porque aqui já não tem mais septo, tá? Então, primeira coisa, nós temos o septo, tá? A função do septo é separar uma narina da outra. Septo significa separação. Nós temos septo no coração, nós temos septo no nariz, e tudo que divide uma coisa da outra se chama septo. Nós temos também o corneto nasal, que muita gente gosta de chamar de carne esponjosa. Eu gosto de dar nome para ela de corneto nasal, porque muita gente também chama adenoide de carne esponjosa, e aí acaba confundindo uma coisa com a outra.
Então, corneto nasal. Essa estrutura aqui serve para umidificar, filtrar, aquecer o ar, tá? Essa estrutura recebe muito sangue, o ar passa, umidifica, filtra, aquece o ar. E como ela recebe muito sangue, ela pode tanto inchar e desinchar. O septo ele não pode estar uma hora desviado, uma hora reto. Mas o corneto pode estar uma hora maior e uma hora menor. Então uma hora ele pode entupir seu nariz, outra hora não entupir. Então, se o seu nariz entope e desentope, temos que pensar no corneto nasal. Se o seu nariz é totalmente entupido de um lado e do outro respira e sempre o mesmo lado fica entupido, nós temos que pensar no desvio de septo. E em criança também nós temos a adenoide, que é essa estrutura aqui, que é um tecido de defesa, mas muitas vezes de tanta gripe e tantos resfriados ela pode aumentar de tamanho, entupir o fundo do nariz. Nós temos também o corneto médio. Esse corneto médio é como se fosse o corneto inferior, só que às vezes ele pode ser, em vez dele ser assim, imagina que ele é como se fosse meu dedo aqui, tá? Em vez dele ser assim, ele é assim, ele forma uma bolha. Formando essa bolha, ele pode causar obstrução nasal e levar a sinusites de repetição. Então, essas são as estruturas dentro do nariz. Agora vamos falar como que cada uma pode levar ao entupimento. Vamos para o nosso maior problema aqui, que é o corneto nasal. Essa estrutura, muitas vezes, a pessoa durante o dia pode respirar super bem. Eu respiro super bem, estou em pé, estou respirando bem. Eu deito, meu nariz entope. Por quê, doutor? Porque essa estrutura recebe muito sangue. Quando você está de pé, todo o sangue desce para a região do corpo, essa estrutura murcha, ela fica pequenininha e o ar passa tranquilo. Quando você deita, todo o sangue vem para essa região, ela incha e entope. Aí você deita para um lado, o sangue desce para esse lado, entope esse lado. Você deita para o outro, o sangue desce para esse lado, entope esse lado onde está o corneto. Então, se você tem um entupimento nasal ao deitar, ou quando deita de um lado, entope de um lado e deita do outro, seu problema é corneto nasal. Esse corneto nasal pode ser tratado com medicamentos, podemos avaliar se é uma rinite que está causando tudo isso, podemos entrar com medicação e ver se você melhora. Caso você não melhora, pode ser que esse corneto é naturalmente grande e precise de uma cirurgia para redução do tamanho deste corneto, tá bom? Pode ser feito tanto em crianças como em adultos. É mais comum em adultos. Mas algumas crianças têm um corneto tão grande, que não adianta só operar adenoide. Tem que mexer nesse corneto nasal também. Desvio de septo. Vamos lá. Quando alguém fala que fez cirurgia de desvio de septo, provavelmente ele não fez só correção do desvio de septo e eu vou explicar para vocês por quê. Imagina que aqui está o septo dividindo uma narina da outra. Aqui está o corneto e aqui está o corneto, certo? Isso é um septo praticamente normal. Todo mundo tem um pequeno desvio, todo mundo. Eu nunca peguei um paciente que tem um septo 100% reto. Só que pouquinho desviado não te causa problema nenhum. A gente tem a mandíbula um lado maior do que o outro, a implantação da orelha um pouco diferente, o centro dos olhos um pouco desregulado. Então a gente é assimétrico, a gente é meio torto. Então o septo não vai ser diferente. Então ele vai ser levemente tortuoso para um lado ou para o outro. O problema é quando ele é muito tortuoso. E aí ele pode encostar na parede lateral do nariz e dar dor de cabeça. Ele pode causar obstrução nasal ou ele pode causar obstrução unilateral, sempre uma narina sempre entupida. Mas eu já vi paciente que tem um baita desvio, tem uma espícula nasal, mas passa ar aqui, respira super bem, não tem dor de cabeça. Ele veio, doutor, vim operar porque me encaminharam, porque você opera e olha o meu desvio, gigantesco. Falei, gigantesco. Você dorme de boca aberta? Não. Fica com a boca seca? Não. Ronca? Não. Você tem entupimento? Não. Falei, então o que nós vamos fazer com esse desvio? Você tem o desvio, mas seu nariz está funcionando. Então, teoricamente, não precisa fazer a cirurgia. Avaliei esse paciente, acompanhei e não precisou operar. Mas, muitas vezes, não é só o desvio. Imagina que a pessoa tem um desvio super grandão e corrige esse desvio, pode ser um problema. Por quê? Nós temos o desvio, corneto de um lado, corneto do outro. Quando você tem um desvio, esse corneto que está aqui, ao longo do tempo ele vai sendo amassado e ficando pequenininho. E esse outro corneto está aqui. Teoricamente tem muito espaço entre o corneto e o septo. Aqui, ó, esse espaço aqui está preservado, certo? Errado. O nariz não tolera espaço vazio. Esse corneto ele vai crescer em direção a esse septo.
E aí, se você corrigir esse septo, você não consegue, porque esse corneto ocupou esse espaço vazio, não dá. Então nós temos que reduzir esse corneto, corrigir esse desvio, e muitas vezes outras estruturas do nariz também estão alteradas e nós temos que regular o tamanho delas. Senão, só a cirurgia de septo não vai resolver. Muitos pacientes falam, doutor, fiz a cirurgia de desvio. Provavelmente tem que fazer o desvio e tem que fazer o corneto nasal. E tirar o suficiente para passagem de ar e não exceder a retirada, senão pode ficar com o nariz muito aberto e muito ressecado. E a adenoide? A adenoide é muito comum em crianças, tá, pessoal? Essa adenoide, ela costuma crescer acima dos 2 anos e meio, 3 anos, até os 5 anos de idade. Na fase escolar, por quê? Essa estrutura capta vírus, bactéria e apresenta para o corpo. Só que conforme a criança vai indo para a escolinha, vem muito vírus e bactéria, mal termina uma gripe como essa outra, trabalha demais, ocupa esse espaço, e aí começa a respirar pela boca, ter sono agitado, vira para um lado, para o outro, ronca, respira pela boca e começa a entortar. Com o passar do tempo pode começar a ter deformidade facial. Mas doutor, tem adultos que têm adenoide aumentada? Tem. Quem são? Pessoas que podem ter linfoma, pessoas que podem ter, que são usuárias de cannabis, pessoas que usam descongestionante nasal como Narendrina, o soro, Aturgil, porque isso é vitamina para essa adenoide aumentar de tamanho. E pacientes HIV positivo também podem ter essa adenoide aumentada. E aí, o que fazemos? Primeiro, se for uma criança, tratar, ver se melhora. Se for um adulto, primeiro fazer diagnóstico para saber, é um tumor? É um paciente que tem HIV positivo? É um paciente que tem linfoma? Um paciente usuário de Narendrin? E eu já peguei paciente que teoricamente não tinha nenhum desses problemas e tinha uma adenoide aumentada. A gente vai lá, avalia, opera e resolve o problema desse paciente para respirar melhor. E vamos lá, existem outras causas de obstrução nasal também, como por exemplo, só que são um pouco menos frequentes, como por exemplo, pólipos nasais. Pólipos nasais, imagina que brota um cacho de uva aqui dentro do nariz. São várias gominhos de uva ali dentro do nariz, como se fosse uma uva descascada, não desgastada, descascada. Então parece uma gelatinazinha ali, mas isso ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai ocupando espaço aqui, vai levando a sinusite crônica, dor de cabeça, entupimento nasal, a pessoa respira super mal, geralmente mais frequente atinge pessoas asmáticas, precisa tratar, em alguns casos operar, e hoje tem medicamentos que você toma uma vacina por mês para poder secar esses pólipos para pacientes específicos. É um medicamento que tem um custo muito elevado, os convênios cobrem e o SUS também dá essa medicação, mas são pacientes muito específicos. Nós temos também pólipo nasal, que é diferente de polipose. Pólipo é um pólipo único, polipose dá dos dois lados e ele brota para tudo quanto é lado. Pólipo é um pólipo só que ele é gigantão. Ele começa aqui, muitas vezes ele vai parar lá na garganta, gigantão. É uma cirurgia muito gostosa de fazer, que dá muito alívio para o paciente imediato, é uma cirurgia relativamente rápida e ele geralmente vem do seio maxilar e vai até o fundo da garganta. Ele é muito grande, às vezes a gente tem que dividir ele em 2 para tirar e a recuperação é muito tranquila para o paciente. Nós também podemos ter tumores malignos que podem atingir o nariz com mais raridade. Mas, portanto, se você tem obstrução nasal, não vamos negligenciar. Vamos avaliar, passa no otorrino, deixa ele fazer um exame, deixa ele ver o que está acontecendo para ver qual tratamento é para você, se tem tratamento, se é cirurgia ou se, por exemplo, pode ser tratado. Se melhorar, ok, se não melhorar, vai para cirurgia. Agora você que está aí me assistindo, você já imaginou respirar de uma forma leve, sem fazer esforço, sem pensar que seu nariz existe, respirando leve? Seja você de pé, seja você deitado, e pegando uma gripe não fica aquele congestionado muito intenso, respirando, fazendo exercício físico com melhor capacidade respiratória. Você fazendo tudo isso, na verdade você tem que ter o seu nariz e nem lembrar que seu nariz existe. Porque se você lembra que seu nariz existe é porque ou está obstruído, ou está com secreção, ou você está espirrando, ou você está mal. Então imagina você respirando livremente, leve, sentindo o cheiro das coisas, sem se preocupar com o seu nariz. Então, se você tem o nariz entupido,
procura um otorrino. Ele pode te ajudar, você pode respirar melhor e você pode ter muito mais qualidade de vida. Principalmente um sono melhor, um sono mais reparador. E isso reflete em todo o seu corpo, tanto na parte cardiovascular, neurológico, enfim, gastrointestinal, tudo está ligado à respiração e ao sono. Quando você está nervoso, o que você faz? A gente respira. Se a mulher está apaixonada, como que ela faz? Ela dá um suspiro de apaixonada. Qualquer coisa que a pessoa vai fazer, ela dá uma respirada diferente, porque nós dependemos da nossa respiração. Só que com esse nariz trancado, como que vai ser sua vida? Muito ruim. Então procure um otorrino, tenha qualidade de vida. Para quem precisar, eu estou à disposição, atendo na Avenida Paulista, atendo em Mogi das Cruzes. Se você tem um otorrino de confiança, vá nesse otorrino. Não precisa me procurar, mas procure tratamento para o seu nariz. Combinado? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Obstrução nasal tem tratamento e você pode viver muito melhor. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e não se esquece de se inscrever no canal aqui, dar o like e comentar esse vídeo. Até mais!